O Vasco virou em cima do Fluminense e, claro, a nossa dupla aqui, Cássio Souza e Marcos Monturil, estão felizes da vida. Por quê? Porque, né? Oi, bom dia. Será que teve gol do Ryan hoje? Teve gol do Ryan e tivemos aí, claro, personagens importantes nessas duas partidas, porque do lado do Corinthians teve o Depay e do lado do Vasco, o Ryan conseguiu abrir o placar para o Vascão, no caso, já empatando o clássico. E aí, gente, temos aí os azarões favoritos para a grande final? Quem é Depay perto de Ryan, gente? Quem é Depay? Que comparação? Quem é Depay perto de Ryan? Verdade, gente? Em números de temporada não tem nem comparação. Perto do fenômeno Ryan. Perto do fenômeno. Quem é esse o Ryan Depay? É a maior revelação da história do Vasco, desde o Felipe Coutinho, não é? Não, vou já falar sobre isso. Eu sei que fica um rançozinho aí, mas vou falar sobre isso. Meu time Primeiro, só começar essa live dizendo que eu queria ter dinheiro, mas eu costumo ter razão. Eu falei que o cemitério do futebol tá cheio de favoritos. Falei isso no começo da semana. Parafraseei o técnico do Botafogo. O nosso querido que tava no... Que era técnico do Botafogo no Mundial. Que também falou. foi pro Fortaleza. Que a frase também não é dele. Essa frase também é uma frase já dita há muito tempo. Vou pegar o nome dele aqui. Que o cemitério do futebol tá cheio de favoritos. Eu nem acreditava tanto no Corinthians, mas em relação ao Vasco Fluminense... Renato Paiva. Em relação ao Vasco Fluminense, eu gravei um vídeo que você foi muito mal compreendido, viu? Tá bombando esse vídeo, já mais de 100 mil visualizações. E eu pegando muito hater, Luzichielli, porque eu disse no vídeo que as coisas caminhavam tanto, existia uma expectativa tão grande de dar errado pro Vasco o jogo contra o Fluminense, que isso poderia ser um fator positivo pro Vasco. E o Vasco poderia surpreender. E aí o Vasco ganhou o jogo ontem, tem lá nos comentários lá, chupa flamenguista, pega tricolete, não sei o que. Eu acho que eles não entenderam o que tava falando, era um vascaíno, que justamente na expectativa tão ruim do que poderia acontecer, pelo retrospecto inegável recente, aquilo poderia favorecer o Vasco. E favoreceu. E, de certa forma, favoreceu. O Fluminense não conseguiu repetir o desempenho dos últimos jogos e o Vasco conseguiu encontrar aquele modo turbo, não tanto no primeiro tempo, no segundo tempo, mas conseguiu encontrar aquele modo turbo que, quando ele ativa, é difícil o adversário conseguir conter. Zubeldia estava invicto no Maracanã com 9 jogos, 9 vitórias, mas ontem não deu, Cássio. Ontem sobrou o Vascão, que teve ali também o Verratti entrando na segunda etapa, fazendo também o gol ali que deu a vitória. E o Vasco vai com essa vantagem para o segundo jogo. Dá para garantir já o Vascão na final? Cara, não dá. Secar outro. Calma, não precisa secar. Se o cara tá... Vamos deixar o torcedor curtir a vitória, curtir esse momento que foi muito especial, cara. Assim, é um jogo que eu acho que é muito bom pro torcedor vascaíno, principalmente no aspecto de olhar para essa equipe nesse jogo e ela ser uma equipe completamente diferente do que ela foi na temporada em questão de postura. Porque o Vasco começa perdendo, vamos lembrar, o Vasco perdeu todos os 19 jogos fora de casa, não foi? Ou foi só... Não, perdeu 19 partidas, na verdade. Perdeu ao todo 19 partidas, muitos jogos fora de casa, que o Vasco era muito mais fraco do que forte fora de casa, e fora de casa, em tese, né? Porque tá jogando no Maracanã. Consegue uma virada dessa. E o segundo gol, que é o gol do Verratti, eu acho que é um gol que representa muito que foi esse Vasco nesse jogo. Porque o Ryan não desiste da jogada, bate rápido a falta que ele sofre, e por consequência disso saiu o gol do Verratti no final do jogo. Então eu acho que é um Vasco que se fechou para esse jogo. Renasceu das cinzas? Renasceu das cinzas, se fechou para esse jogo e adotou uma postura que não teve durante a temporada inteira. E nem no momento de eliminações. Nas eliminações que o Vasco teve essa temporada, o Vasco sempre foi um time que a gente olhava e falava, cara, é isso aí. Esse time não consegue reverter situações. Só que ontem mostrou que contra o Fluminense, que já é um clássico que ele ganhou esse ano, de novo, com o Ryan jogando muito bem no Brasileirão. Freguês. Já é freguês. E aí, agora já vem com essa postura diferente. Eu acho que, assim, o favoritismo, acho que a galera às vezes confunde favoritismo de palpite. Favoritismo, ele era pro Fluminense e era só você analisar... Eu não me arrependo de ter falado do favoritismo do Fluminense. E era só você analisar o que estava acontecendo, você não precisava ir muito longe. Olhava a sequência de cada equipe, o que elas produziram durante os últimos jogos, o que elas estavam fazendo e você bota, beleza, o favoritismo é Fluminense. Mas o palpite, eu particularmente estava achando que o Vasco poderia fazer um jogo muito duro e ganhar. Mesmo de 1-0, 2-1, como foi o resultado, porque para mim, o que ficou mais da sensação desse jogo é o que aconteceu no jogo do Brasileirão.
Depois de ver o jogo, então, eu tive mais certeza disso. O Vasco que joga contra o Fluminense é o mesmo Vasco que jogou contra o Fluminense lá no Brasileirão. Não é o Vasco dos últimos jogos. Mineiro, do Atlético Mineiro, não é o Vasco desses últimos jogos. Não é aquele Vasco, é outro Vasco, que é outra postura do Otávio. E é normal, o jogador tem dessas. A gente não falou algumas vezes que o Flamengo escolhia jogo para jogar, por exemplo. O Corinthians mesmo, dessas partidas ruins, mas ganhou do Palmeiras. Passou do Palmeiras. Então, assim, tem times que se sobressaem justamente nesses momentos de enfrentamento, assim, que você precisa colocar à prova. E agora vamos ver se o Vasco consegue manter, porque ano passado ele conseguiu um bom resultado contra o Atlético Mineiro, mas quando chegou para decidir em casa, né, conseguiu um resultado, o Atlético Mineiro acabou eliminando o Vasco também na semifinal da Copa do Brasil. A gente não está cravando nada, que obviamente... Não tem nem como, assim, eu acho que nem em relação ao Corinthians, nem em relação ao Vasco, os dois times conseguiram uma pequena vantagem no primeiro jogo. Estão enfrentando times que têm potencial de futebol para reverter o resultado. Era isso que eu ia perguntar. Eu mantenho o que eu digo. Time por time hoje, Fluminense e Cruzeiro são mais time do que Corinthians e Vasco. Hoje são. Mantenho o que eu digo. E eu espero que o torcedor entenda isso. Mantenho o que eu digo. Pelos que jogam recentemente, esses dois times são mais time do que Vasco e Corinthians. Mas eu acho que Vasco e Corinthians têm essa semelhança. Eles ativam um modo diferente nesses jogos. Eles ativam um botãozinho diferente nesses jogos. Lá são jogos... No jogo contra o Botafogo, nos dois jogos contra o Botafogo, eu já tinha percebido isso. O Botafogo, que não vive um ano espetacular, também tinha um time bem mais sólido. Tanto que no Brasileirão atropelou o Vasco. Mas quando chegou ali na competição de mata-mata, o Vasco consegue equilibrar o nível de competitividade. O jogo contra o Corinthians, que a gente vai falar do jogo contra o Corinthians aqui, se a gente for prestar atenção, o Corinthians conseguiu o gol no primeiro tempo, depois ele não deixou o Cruzeiro jogar. E não é que ele não deixou dando espetáculo, não teve alguns momentos, mas foi a malandragem, a catimba. O jeito que o rumo que o Corinthians empurrou o jogo foi para não ter jogo. O Cruzeiro simplesmente não conseguiu jogar, a bola não rolou, os lances não aconteceram. Foi um jogo feio que o Corinthians empurrou para aquilo, porque é um time copeiro. E que eu ia perguntar exatamente isso, porque o jogo de ontem, ele teve dois momentos, né? O Vasco ficou mais quietinho no primeiro tempo, o Fluminense tanto que conseguiu o gol, e na segunda etapa o Vasco voltou para o jogo com uma outra postura e o Fluminense recuou. Então, assim, reflexo desse eu nem tempo? acho que é outra postura, não. Acho que o Vasco no primeiro tempo teve uma postura de enfrentamento e de embate. Que não deixa de ser uma outra postura. Não, teve uma postura de enfrentamento e de embate que se manteve no segundo tempo. A diferença é que no primeiro tempo teve um erro crasso, que culmina no gol. Não, mas o primeiro tempo foi ruim. Não, foi um primeiro tempo que eu acho que, comparado ao segundo, não é um crescimento exponencial que você olha e fala, nossa, o Vasco do primeiro tempo é tão diferente desse segundo. Não, eu achei, cara. Eu achei, olhando o jogo assim, falei, cara, o Vasco melhorou em setores que precisava, mas se não toma aquele gol, o primeiro tempo pra mim era 0-0. Não, mas até a hora do gol tava um amasso já. Não, o Fluminense iniciou em cima. O Fluminense estava dominando. Mas o gol é muito circunstancial. O gol, aquela bola desviou e tal. Mas assim, estava um amasso do Fluminense. O Fluminense estava dominando o Vasco. O Vasco acorda, não só no segundo tempo, não. No final do primeiro tempo. Depois do gol, o Vasco começa a acordar na partida. Infelizmente, como já aconteceu outras vezes, que o cara só fecha a porta depois de roubado. O caso do Vasco é clássico. O Vasco só fecha a porta depois que é roubado. Só começa a cuidar das coisas depois que já está na desvantagem no placar. Tá sempre correndo atrás do prejuízo. Mas o time começa a melhorar no final do primeiro tempo e no segundo tempo aí ele deslancha de vez, consegue ter um desempenho melhor, passando obviamente pelo desempenho individual de alguns jogadores também. A gente está falando muito do Ryan, mas o Colômbia joga bola, viu? O tal do Andrés, as duas jogadas dos dois gols, tudo bem que aquele segundo gol, a arrancada do Ryan espetacular, mas também passa por ele de uma jogada de cruzamento. Então, na ausência até do Piton, que está machucado, sim. Que costuma ser esse cara que clareia... O Puma estava improvisado ali, né? O Piton costuma ser esse cara que clareia a jogada pela esquerda para cruzamento, para criar jogadas. O Andrés tem feito isso muito bem. E um gol do Verratti que, assim, é muito bom de ver, é muito bonito até de se ver. Tira se você o peso. E também se você pega em comparação ao ano passado. Já coloco até minha pergunta. Diniz e Verratti já estão perdoados? Porque o Verratti... briga. Porque o Verratti saiu chutando garrafa, mas, revoltado. Eu acho que aquilo ali foi mais do que explicado, gente. O próprio Verratti explicou novamente ontem, o Diniz já tinha falado sobre o assunto. Aquilo ali era uma reação de raiva da circunstância. Pô, o cara tá ali na expectativa, finalmente é titular.
Aí nos primeiros minutos o idiota faz bobagem lá, é expulso, aí ele é obrigado a sair do jogo. Então ele estava muito pé da vida pela situação. Ele entendeu que nesse tipo de situação você tira o centroavante, isso é normal. A primeira não era raiva do Diniz. Então não houve rusga. Não houve. E aí ele essa imprensa marrom, essa imprensa que quer causar tumulto em São Januário, que fica inventando. Porque eu não gosto de jornalista. É porque o Vasco é um time que tem que criar polêmica em volta do Vasco. Time grande. Mas é porque o Diniz tem isso, né? Todo time que o Diniz dirige tem que ter alguma treta, né? São Paulo teve Diniz e Tietê, aí já se reencontram no Vasco. Vocês têm um time quase tão grande quanto o nosso, não é desse jeito também? Eu acho que assim, não tem esse negócio de imputar o Diniz, isso acontece com todo treinador, porque o Diniz tem um caso clássico do Tietê que ficou muito marcado nele, mas assim, o Rogério Ceni é um exemplo de como castigar jogador. Ontem apareceu um vídeo pra mim, inclusive, foi muito engraçado do Rogério Ceni, era um dos melhores momentos do Rogério Ceni de xingando o jogador, porque às vezes o narrador cala a boca e fica só a voz do Rogério de fundo, ele vai, não sei o quê, pô, é muito bom. Vou botar o microfone em campo. Agora, em relação a essa coisa de ser grande, de gerar repercussão, eu preciso falar algo sobre o Vasco. Eu sei que assim, vocês vão reagir mal ao que eu vou dizer, mas o Vasco é a marca mais forte do futebol brasileiro. E eu provo isso. Cássio respirou fundo. O Vasco é a marca mais forte do futebol brasileiro e eu provo isso. Bicho, é incrível o que o Vasco consegue gerar e repercutir, mesmo estando numa eterna crise. Vocês viram a seleção do Campeonato Brasileiro? Só tinha G4. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Mirassol. Quem é que estava de penetra? Com um lateral e com revelação do campeonato. O Vasco, 14º colocado. Porque se você se destaca no Vasco, até em outra galáxia ficam sabendo de você. O Vasco, essa semana, anunciou a parceria... O Vasco, essa semana, anunciou a parceria com a Nike. Já é a postagem de maior repercussão da história da Nike nas redes sociais. Nem o Cristiano Ronaldo gerou o engajamento que o Vasco gerou. O Atlético Mineiro, coitado, há 10 dias, anunciou a mesma parceria. Em 10 dias, eles conseguiram um sexto de repercussão do que o Vasco conseguiu em 12 horas. O Vasco é indestrutível. O Vasco está há 25 anos perdendo e a marca só cresce, só se valoriza. O Flamengo não aguentava ser o Vasco por 10 anos. O flamenguista não aguentava viver o que o Vasco vive por 10 anos. Se jogar uma bomba atômica no Brasil, só escapa barata, formiga e vascaíno. Tenho dito.